Quando a gente fala de recordes no futebol, é impossível não falar de Cristiano Ronaldo, um dos caras que mais quebrou recordes aí. Senta essa bunda bem confortável aí, meu amigo, porque hoje a gente vai falar de Cristiano Ronaldo até você cansar. São 30 recordes incríveis que esse monstro do futebol já bateu. Começando com uma marca que ele recentemente alcançou e pela qual ele acabou recebendo até uma honraria especial da FIFA, que é ter se tornado o maior artilheiro da história das seleções com 111 gols, que aconteceu em setembro de 2021, quando ele marcou 2 vezes contra a Irlanda e acabou passando o Ali Daei, um futebolista iraniano já aposentado. Por conta desse recorde sensacional, o Cristiano entrou até mesmo no Guinness Book, né, o livro dos recordes. E pra vocês terem uma ideia de como esse recorde é insano, cara, no momento da gravação desse vídeo, o segundo maior recordista em atividade, em termos de gols por seleções, é o Messi com 80. Neste momento, o Cristiano tem 35 a mais. Ainda falando de futebol de seleções, quando o Cristiano Ronaldo entrou em campo contra a seleção do Catar em outubro de 2021, chegando então ao assombroso número de 181 jogos por Portugal, virando aí o jogador europeu com o maior número de partidas pela sua seleção na história, velho. Certamente no caminho que o Robozão tá traçando, ele vai acabar completando 200 partidas, né? Ele que defende a seleção de Portugal desde 2003, basicamente desde que ele começou a jogar, né, o cara sempre é convocado. E muitos desses jogos foram por competições da UEFA, então somando a Eurocopa e as eliminatórias para a Eurocopa, o Cristiano Ronaldo se tornou o jogador com o maior número de partidas, né, 60, e também o maior artilheiro, 45 gols. Além disso, quando o Cristiano pisou no gramado contra a Hungria na estreia de Portugal na Eurocopa 2020, que foi jogada em 2021, ele se tornou o jogador com o maior número de participações em Eurocopa na história, velho. 5 vezes, né? Vamos comigo. 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020 e 21, né? Mas nesse dia contra a Hungria, ele bateu mais 2 recordes, porque ele brocou 2 vezes e acabou se tornando o recordista de vitórias e gols na história da Eurocopa, dessa vez sem as eliminatórias pra Euro, beleza? Cristiano Ronaldo tem 14 gols em Eurocopas, né, sendo o maior artilheiro da história da competição, e 12 vitórias, sendo o maior vencedor, né, de partidas da história também. Eu não duvido absolutamente nada que ele ainda jogue a Eurocopa de 2024 e melhore ainda mais esses números, né? E todo mundo sabe que o Robozão é especialista em hat-tricks, né, sendo um dos caras que mais vezes na história conseguiu fazer 3 gols em um mesmo jogo. Atualmente ele tem 58 hat-tricks na carreira, né, que coloca ele como o maior hat-triqueiro aí da história do futebol europeu. E desses 58, 10 foram marcados pela seleção de Portugal, sendo que o último foi contra Luxemburgo nas eliminatórias da Copa de 2022, quando o Cristiano se tornou então o cara que mais marcou hat-tricks por uma seleção nacional na história. Mano, é inacreditável e a gente não chegou nem na metade do vídeo ainda, segura aí, porque a gente tá saindo do futebol de seleções pra falar agora daquele que talvez seja o maior clube do mundo, o Real Madrid, porque quando o Cristiano Ronaldo deixou o Real em 2018, ele saiu de lá como o maior artilheiro da história dos merengues. Foi na temporada 2015-16 quando ele fez um gol contra o Levante e chegou aos 324 marcados aí pelo Real, ultrapassando os 323 do Raul, se tornando então naquela época o maior artilheiro da história do Real Madrid. Porém, depois ele, tipo, alargou muito esse recorde e acabou saindo com 450 gols marcados. Detalhe que ele fez isso em apenas 438 jogos, ou seja, né, com uma média de mais de um gol por partida. É simplesmente ridículo, velho. Por quanto tempo que esse recorde não vai durar, né, mano? Só que pro CR7 não bastou ser o maior artilheiro apenas do Real Madrid, ele se tornou também o maior artilheiro da história de todo o futebol, se a gente contar apenas jogos oficiais. O feito aconteceu na temporada 2021, quando ele meteu um hat-trick contra o Cagliari e chegou aos 770 gols oficiais na carreira, ultrapassando aí de vez os 767 do Pelé. Inclusive ele fez um post nas redes sociais, né, falando muito bem do Pelé. O Pelé respondeu de forma muito carinhosa também, foi bem bacana. E de lá pra cá, obviamente, ele já melhorou bastante a marca, já passou dos 800 gols oficiais. E ele vai continuar melhorando, beleza? Porque o Cristiano ainda tá jogando, ainda tá brocando, mas vamos dizer que ele se aposentasse hoje, né? Parasse por aqui. Se algum jogador quisesse bater a marca de 800 gols no futebol profissional, o cara teria que fazer 45 gols por ano durante 18 anos, amigo. Pensa só, cara, a maioria dos jogadores nem sonha em fazer 45 gols num ano, uma vez na vida. Você que tá assistindo aí talvez não goste do Cristiano Ronaldo, você tem noção, velho, do que é isso? É um recorde que talvez dure por décadas, cara, até que surja, sei lá, em 2050, um novo Pelé, um novo Messi, um novo Cristiano Ronaldo. E desses 800 gols, boa parte foi marcada aí no Campeonato Espanhol, né, a La Liga. O Cristiano Ronaldo jogou lá, né, 9 temporadas, e somando tudo ele marcou 311 vezes, cara. Em
apenas 292 jogos, o que bota a média de gols dele por jogo em 1.06, a melhor média da história da competição. Conseguir manter uma média de 1 gol por jogo ou mais em um campeonato, mano, em um ano, já é difícil, né? Agora imagina tu manter isso durante 9 temporadas, amigo. Outra competição que o Robozão jogou bastante foi o Mundial de Clubes da FIFA. Isso é óbvio porque ele ganhou 5 vezes a Champions League, então participou aí de 5 mundiais e marcou um total de 7 gols, né? Sendo o artilheiro histórico isolado da competição. Aí assim, se você for contar o Intercontinental, que era aquele Mundial das antigas, assim, manja, o Pelé também marcou 7 gols. Aí eles estariam empatados, né? Mas se contar só o Mundial de Clubes na versão mais moderna aí, é o Robozão. E o Robozão faz anos excepcionais em termos de número de gols aí, a gente sabe muito bem, né? Porém, isso levou ele a bater um recorde impressionante, que é de ser o único jogador na história do futebol profissional que marcou 60 gols ou mais por 4 anos consecutivos, velho. 60 gols em 2011, 63 em 2012, 69 em 2013, 61 em 2014. Recentemente, o Lewandowski teve um ano fantástico em 2021 e a gente ficou babando porque ele tinha feito 69 gols, o que realmente é uma marca impressionante. Porém, foi a primeira vez na carreira que ele marcou acima de 60 gols num ano de calendário aí. E o Cristiano já tinha feito isso 4 vezes consecutivas. A essa altura você já não deve me aguentar mais ouvir falar de Cristiano Ronaldo, mas ainda tem todos os recordes de Champions League pela frente, então segura aí, velho. É simplesmente bizarro o número de recordes que o Cristiano tem aí na Champions, né? Não é que algumas pessoas brincam que é a UEFA Ronaldo League. E em todos os jogos que ele joga pela Champions, você deve ouvir na narração que ele é o maior artilheiro da história aí da Liga dos Campeões. Depois que ele e o Messi passaram o Raul, né, e se tornaram os maiores artilheiros, eles acabaram brigando por muito tempo, meio que pau a pau assim. Só que durante aquele período do Real Madrid do Zidane, em que eles são tricampeões lá, o Cristiano acaba dando uma descolada, né, e abre uma boa vantagem. E aí no momento da gravação desse vídeo, o Cristiano tem então 140 gols em Champions League, sendo que o Messi tem 125, né, uma diferença de 15 gols. Deixa aí nos comentários se dá pra tirar ou não. E não para por aí, porque ele não é só o maior artilheiro da história da Champions, como também o maior assistente da história da Champions, com 41 passes pra gol. É, pois é. Tem mais que o Messi tem 36, tá pertinho, né? Vamos ver quem é que fica com mais no final. Sendo o maior goleador da história da Champions, obviamente o Cristiano Ronaldo bateu outros recordes em termos de gols, e um deles é o de ter sido artilheiro por mais vezes na competição em todos os tempos. Ele foi 7 vezes artilheiro da Liga dos Campeões, sendo uma pelo Manchester United e 6 pelo Real Madrid, sendo que essas 6 foram consecutivas, mano, uma atrás da outra, entre as temporadas de 2012-13 e 2017-18, se tornando também o recordista de artilharias consecutivas na Champions. Em uma dessas 7 artilharias, ele bateu um dos recordes mais conhecidos da carreira dele, que é o de maior artilheiro da história da Champions em apenas uma edição. Ele fez isso na temporada 2013-14, quando o Portuga aí conseguiu ganhar a orelhuda, sua primeira, né, com o Real Madrid lá, a famosa La Décima, metendo 17 gols naquela edição. Pouco tempo depois, ele abocanhou ainda mais um recorde, né, que foi o de maior número de gols na fase de grupos da história da Champions. Foi na temporada 2015-16, quando ele marcou 11 vezes em 6 jogos. Na edição 2021-22, o Haller e o Lewandowski chegaram a tentar bater esse recorde, mas ficaram sem. Segue com o Gajo e agora a gente parte da fase de grupos pro mata-mata, porque o Chris ganhou aí a fama de jogador mais decisivo da história da Champions League. Não é à toa, né, amigos? Ele é o jogador com o maior número de gols em mata-matas na história da Champions, contando todas as vezes que o Robozão brocou a partir das oitavas de final, tanto pelo United quanto pelo Real Madrid ou pela Juventus. Já foram 67 gols. É um negócio ridículo. Pra vocês terem uma ideia de quanto gol que é isso aí, se a gente pegasse só os gols de mata-mata, tá? Esquece qualquer outro gol aí de fase de grupos e tal, só esses 67 gols já colocariam ele como o 5º maior artilheiro da história da Champions, velho. Quando o papo é meter gol decisivo, ninguém para o Gajo, né? Aliás, os torcedores do Atlético de Madrid sabem muito bem, porque ele já brocou 2 hat-tricks contra o Atlético aí em mata-mata. Por falar em hat-tricks, outro recorde que ele bateu é de ser o único jogador que marcou 2 hat-tricks consecutivos em jogos de mata-mata da Champions. Isso na era moderna da competição, beleza? Foi lá em 2016, 2017, quando nas quartas de final, o jogo de volta, ele mete um hat-trick contra o Bayern de Munique, e aí nas semifinais, jogo de ida contra o Atlético, ele mete também o hat-trick dele. Por falar em 2017, nesse ano, o Cristiano Ronaldo marcou aí mais de 15 gols na Champions, né? Feito que ele também conseguiu em 2015 e 2013, sendo o único jogador a conseguir marcar 15 gols ou mais em um ano calendário na Liga dos Campeões. Cara, ele é o único que conseguiu e não fez uma vez, fez 3, mano. E dos vários
vários gols que o Cristiano Ronaldo marcou, então o rival que mais sofreu foi justamente a Juventus. Ela é a vítima preferida do Cristiano Ronaldo, que marcou, por exemplo, 2 vezes naquela final lá em 2017, né? Também marcou aquele gol antológico de bicicleta contra a Juve dentro do Allianz Stadium, que fez ele receber aplausos de pé da própria torcida local, né? Então, no final das contas, a vítima preferida dele, a Juventus, levou 10 gols do Robozão na Champions, tornando ele o primeiro jogador a marcar 10 gols contra um mesmo adversário na história da competição. Por falar em finais, o poder de decisão do Cristiano Ronaldo dá a ele o título de único jogador a ter marcado gols em 3 finais de Champions League da era moderna. Em 2008 na final contra o Chelsea, em 2014 na final contra o Atlético de Madrid e em 2017 na final contra a Juventus. E cara, final de Champions é com ele mesmo, beleza? Não à toa, Cristiano Ronaldo é o maior vencedor da competição na era moderna, tranquilo, com 5 títulos aí, vamos lá. 2008 com o Manchester United, 2014, 16, 17 e 18 com o Real Madrid. Aí só um detalhe, se a gente contar a Copa dos Campeões, aquele formato antigo da Champions, tem outros jogadores que também ganharam 5 vezes, beleza? A única exceção sendo o espanhol Paco Gento, que ganhou aí 6 vezes, né? Ao longo de todos esses anos no Real Madrid, o Cristiano Ronaldo acabou indo para semifinais da Champions 8 vezes durante 9 temporadas. É um aproveitamento fantástico e por ir tão longe na Champions várias vezes consecutivas, ele acabou jogando muitos mata-matas, né? Tornando ele então o cara que mais jogou partidas na história da Champions, 181 vezes. E desses vários jogos teve alguns que foram especiais porque ele foi o único jogador a conseguir marcar gols em 11 partidas consecutivas de Champions League. O recorde começa naquela final contra a Juventus em 2017 e vai até a edição seguinte da Champions, quando ele enfrenta a própria Juventus pelas quartas de final. E nesse período então ele disputou 11 jogos, né? E em nenhum deles deixou o campo sem deixar a sua marca. Foram 17 gols ao todo. E ainda falando sobre gols, eu tô cansando já, cara. Não aguento mais falar de gol, Cristiano Ronaldo. Cara, já tentei chamar o cara de Cristiano, de Ronaldo, de robô, de Cris, Robozão, Robonaldo. Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Mas vamos lá, o Gajo, a fera, não só é o maior artilheiro da história da Champions, como também o maior artilheiro da história da UEFA, contando aí as competições de clube que a UEFA organiza, como Champions League e Supercopa da UEFA, e também as competições de seleções, como por exemplo aí a Eurocopa. São 143 gols nas competições de clube, 45 gols nas fases eliminatórias e finais aí de Eurocopa, que dá um total de 188 gols. Isso porque a gente não leva tão a sério a Nations League, mas bota os 5 gols dele em Nations League aí e o maluco vai pra 193 gols em competições da UEFA. Mas o recorde relacionado à UEFA é que ele é o jogador que mais venceu o prêmio de jogador do ano da UEFA. Em 2008 pelo Manchester United no formato antigo ainda, e em 2014, 16 e 17 no formato mais atual, em que o troféu é aquela parada meio estranha que é tipo um torso de uma pessoa assim, saca? E pra fechar então, finalmente eu vou falar de um recorde que não tem nada a ver com futebol, tranquilo? Tem a ver com redes sociais, porque Cristiano Ronaldo se tornou o jogador mais seguido do planeta no Instagram. O perfil ali, @Cristiano, no momento da gravação desse vídeo, tem 395 milhões de seguidores, amigo. É quase 2 Brasis, na moral. E sabe quem que é um dos seguidores dele? O Eurofut, exatamente. O Eurofut oficial, né? Nossa conta lá no Insta. E aí fica a pergunta, você segue o Eurofut? Porque seguir o Robozão todo mundo segue, né? Aí é fácil. Mas dar essa moral pro Euro também é importante, beleza? Aliás, se você chegou até o final e curtiu esse vídeo, dá moral também deixando o like antes disso aí, que ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. Que se você curtiu e quiser que a gente faça isso com outros jogadores, sei lá, com o Messi, com o Lewandowski, deixa nos comentários aí pra gente saber, beleza? E nos vemos no próximo vídeo, então. Um grande abraço, falou! Eu não duvido absolutamente nada que ele ainda jogue a Eurocopa de 2024. E se isso acontecer, quando ele se aposentar, eles poderiam trocar o nome de Eurocopa pra Euronaldo. Entendeu, né? Euro, Ronaldo, Euronaldo. Tá claro, né? Tá claro.